Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue abundantemente sobre sua vida. Está um pouco escuro hoje porque o tempo está um pouco nublado, mas esse é o dia que fez o Senhor. Nós devemos nos alegrar e nos regozijar nele. Aleluia. A palavra do Senhor diz lá em Filipenses 4:8 que tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é honesto, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o nosso pensamento. Aleluia, porque o cristão ele tem uma nova vida em Cristo Jesus. Ele foi resgatado, da morte, do império das trevas, e, portanto, ele tem uma nova vida. E essa nova vida permite que isso aconteça. Todavia, nós sabemos que não é bem assim com o mundo que nós interagimos. E, por conta disso, muitas vezes, nos sentimos pressionados e muitas vezes perseguidos. E outras vezes nem temos conhecimento disso. Então eu quero trazer uma palavra de consolo, uma palavra abençoadora, uma palavra que traz um refrigério para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso espírito. Uma palavra dita pelo nosso irmão Davi, está lá em Salmo 21, do versículo 11 e 12, e diz assim: porque intentaram mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Assim que tu lhes farás voltar as costas, e com tuas flechas postas nas cordas lhes apontará no rosto. Tem outras versões que mudam um pouco e dá uma maneira para você entender melhor isso. A verdade aqui está dizendo que planos podem até serem arquitetados contra minha vida, contra a tua vida, mas Deus está ciente disso, Deus está com os olhos voltados para a vida do cristão. Por isso que é uma maravilha ser cristão e depender de um Deus todo-poderoso, um Deus onisciente, um Deus onipotente, um Deus onipresente, um Deus que sabe tudo, que conhece tudo, um Deus que conhece a nossa vida por dentro e por fora, um Deus que sabe, aonde moramos, aonde vamos, aonde trabalhamos. E muitas vezes nós encontramos pessoas que aparentemente desejam o nosso bem, todavia, por trás estão arquitetando, ardis, estão arquitetando, situações. E aí a gente encontra, temos muitas vezes exemplos de vizinhos, maus vizinhos, exemplo de pessoas no trânsito, exemplo de pessoas na empresa, na escola, enfim, são N situações que pessoas aparentemente que batem, nas nossas costas, mas que no fundo estão arquitetando coisas ruins contra a nossa vida. E nós não temos como saber disso, mas temos um Deus que sabe de tudo isso. Você já ouviu um ditado no mundo, aí um ditado popular que diz: a mão que afaga é a mesma que apedreja? Pois é, não é por acaso, que surgiu esse ditado. E muitas vezes ele quer dizer que muitas vezes as pessoas que estão nos lisonjeando no fundo estão desejando o nosso mal. E essa palavra vem de encontro com essa situação em nossas vidas, porque dá até a impressão que o cristão é uma pessoa que não pode reagir a nada, é uma pessoa que tem que ser totalmente indiferente a tudo. Não, Deus aqui está assumindo uma responsabilidade muito poderosa a favor das nossas vidas.
Paulo reclamava que ele estava muitas vezes em meio a falsos irmãos. Depois eu vou deixar o texto aqui, mas falsos irmãos, ou seja, até mesmo dentro da igreja. Até mesmo dentro da igreja. E o Senhor sabe de todas as coisas. Essa é a maravilha de ser cristão, depender de um Deus que peleja por nós, depender de um Deus que sabe de tudo, depender de um Deus que frustra aquilo que foi arquitetado contra a nossa vida. É como se Deus estivesse dizendo assim: ei, onde você pensa que vai? Com quem você pensa que está lidando? Ele é meu filho, ele é meu escolhido, ele é propriedade minha, exclusiva, ele faz parte de um sacerdócio real. Pode parar, você não vai cumprir esse seu intento, essa maquinação maligna será frustrada, porque meu poder está sobre a vida dele, a minha graça está sobre a vida dele, a vida dela. Portanto, pode parar por aí. Para você o que eu tenho é aqui, ó. E aponta a flecha, a sua palavra de ordem, a sua palavra de determinação, e aquela arquitetação maligna é frustrada em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. A flecha de Deus é a palavra dele. A palavra que tem um peso positivo para o Filho de Deus, negativo para o ímpio, para aquele e para aquela que não obedece a Deus, que não... Aliás, já falamos disso, né? Existem dois tipos de pessoas sobre a face da terra. Aquele que se entregou à salvação e, portanto, se tornou filho de Deus, e quem não se entregou à salvação e não é filho de Deus. Pode ser uma pessoa bonzinha, bondosa, uma pessoa, né, caridosa, que pratica isso, pratica aquilo outro. Mas se o Espírito do Senhor não está habitando nessa vida, ele ou ela não é filha de Deus. E nós não sabemos quem, né, tem essa vida entregue ao Senhor ou não, a menos nesse relacionamento. Mas como eu disse, até mesmo no meio dos irmãos, há falsos irmãos. E quem sabe disso? Somente o Senhor. E ele está dizendo aqui, né? Ele vai interceptar, ele vai neutralizar essa maquinação maligna contra a nossa vida. Portanto, é uma palavra de consolo, é uma palavra que nos enche de alegria, sabendo que nós servimos um Deus. Ele diz, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Ele, de certa forma, nos estimula a isso. E quantas situações que nós fomos livres, fomos libertos, fomos, de certa forma, evitou-se que isso chegou até nós. Nós não sabemos, porque são planos arquitetados, né? Muitas vezes dentro da mente da pessoa. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então eu venho nessa manhã aqui trazer essa palavra de consolo para você. Às vezes você pode estar se sentindo, né, prejudicado por uma determinada pessoa e você até já imaginou que ela está te perseguindo. E, enfim, a vida do cristão é assim mesmo. Haverá perseguições porque a luz não compactua com as trevas e as trevas não compactuam com a luz. Mas ainda que essas trevas tentem se levantar contra os filhos da luz, o Senhor é aquele que se coloca ali e dispara. Não vá à frente, eu não permito. Até aqui você foi, mas daqui para lá eu não permito que isso aconteça. E quando nós pegamos a Bíblia Sagrada e estamos lendo ela, né? Aliás, se você não tem o hábito de ler a palavra de Deus, faça isso, leia. Eu fico perplexo que às vezes a gente pergunta para as pessoas, né? Você já leu a Bíblia toda? Pessoas que já têm tempo já de igreja, vamos dizer assim, né? E as pessoas dizem que ainda não leram a palavra.
E é interessante porque muitas vezes pega um livro que dá quase o dobro, né, da Bíblia, e como é um tipo de literatura, sei lá, esquisita, e as pessoas vão até o fim. Mas a Bíblia não leram, então tem que ler, tem que estar se alimentando da palavra. E aí essa palavra vai se tornando vida em nossa vida. Imagina, quando meditei nesse salmo essa semana, eu fiquei maravilhado, porque a gente tem que se alimentar. Há maravilhas assim, é, tremendas contidas na palavra que diz respeito aos filhos e às filhas de Deus. E é preciso, né? Ou seja, quando você tem um contato com a palavra dessa, é uma palavra que traz, né, algo especial dentro de nós. Poxa, eu sou importante para o Senhor. Ele não somente morreu lá na cruz por mim, me deu a salvação, mas ele zela pela minha vida, pela minha casa, pelo meu lar, pela minha família. Ele me impede, né, de levar prejuízo, ele me impede de que eu tropece e caia, ele me impede de que pessoas fiquem arquitetando planos terríveis contra a minha vida, minha casa, minha família. Ele me impede. Ele é por mim. E ele sendo por mim, quem será contra mim? Que palavra maravilhosa, não é mesmo? Eu quero que você se sinta feliz por ter contato com essa palavra. Vai lá, pega o Salmo, Salmo 21, leia ele, um Salmo de Davi. E ali ele está expondo, né, de uma maneira tão maravilhosa o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Você tem aí um restante de semana abençoado e não se preocupe, o Senhor é por nós. E o Senhor sendo por nós, quem será contra nós? Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja Deus, louvado seja Deus, o Deus que sabe a todo momento onde estamos e está sempre nos beneficiando com a sua graça, com o seu poder, com o seu amor, com a sua majestade, a sua glória, sua palavra e o santo bendito Espírito, possibilitando que tudo isso aconteça. E também não devemos esquecer a ação dos santos anjos que estão sempre nos guardando. Um bom dia para você na paz do Senhor.